Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Eu quero agradecer a você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que tem nos acompanhado desde lá do Instagram, desde a época do Facebook, das lives de orações na pandemia e que aqui tem andado com a gente. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas orações, muito obrigado pelos vídeos que vocês enviam para cá e a gente vai fazer agora aqui mais um desses vídeos como vídeo resposta. Gratidão a Deus pela sua vida. Queridos irmãos, já disseram que a Bíblia ela é uma coisa que não precisa ser levada ao pé da letra, já disseram que a Bíblia não é um livro inspirado, já falaram tantas coisas sobre a Bíblia e nos seminários chegam a dizer que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Dependendo do olhar interpretativo do camarada, ele vai criar uma nova religião ou vai fortalecer uma antiga religião que de repente já caiu até em esquecimento e ele vai insurgi-la para fazer com que ela tenha atenção de novo no cenário. E aí você tem também alguns pastores que são liberais e que dizem que a Bíblia precisa de uma atualização. Deixa eu repetir. Alguns destes novos pastores chegam a dizer que a Bíblia precisa de uma atualização. Dá uma olhadinha aí, espelha aqui comigo aqui no cantinho da tela, o que o pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista de Água Branca, afirmou em uma determinada entrevista. Então as pessoas dizem, você quer atualizar a Bíblia para aceitar gay. Antigamente eu diria assim, não é. Não, é sim, é. Eu quero atualizar a Bíblia para não ter mais escravidão, para não ter mais marido batendo em mulher, para não ter mais homofobia, gente sendo assassinada por sua orientação sexual. É para isso que eu quero atualizar a Bíblia. Porque vocês estão usando a Bíblia para cometer todas essas violências. Sim. E se a gente não estudar, e esse é o problema do fundamentalismo, o fundamentalismo interpreta os textos sagrados literalmente. Está aqui no versículo. Tá, mas vamos interpretar. Isso aqui é um texto que tem 4.000 anos, tem 3.000 anos, tem 2.000 anos. Vamos ver o que significava lá. Por exemplo, imaginar que o fenômeno da homoafetividade hoje é a mesma coisa que o Paulo condena de homossexualidade no Império Romano. Sim. Sabe? É o mesmo fenômeno que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de um abuso sexual de uma pessoa escravizada, Sim. comparando com Paulo Gustavo. Exatamente. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Ai, meu Deus do céu, onde está a cabeça desses camaradas, gente? Ô, pastor, agora vamos falar sério. Quando foi que você viu um pastor de verdade? Eu não estou falando de gente que se fez pastor. Eu não estou falando de gente que sentiu um negócio esquisito no corpo e de repente se achou à vontade para montar uma igreja. Estou falando de gente que o céu credenciou e que de fato, de verdade, tem um chamado legítimo da parte de Deus. Ele não está usando o pressuposto do seu direito. Eu estou falando de gente onde você já viu um pastor sério, matando alguém. Nós não estamos falando aqui de bandidos da fé, de mercenários da fé. O mercenário da fé, ele se esconde na igreja. O mercenário da fé, ele até por um tempo participa do culto, prega, entrega revelação, faz suas previsões, entendeu? Agora, um pastor comprometido com o reino, um pastor chamado por Deus, ele vai doar o tempo da sua vida para o rebanho do Senhor. Beleza? Não confunda malandros da fé com gente chamada de verdade. Saiba diferenciar, porque no Brasil nós não temos uma agência que faça o credenciamento, assim como faz a OAB para os bacharéis de direito, para assumirem o cargo de advogados. Nós não temos um órgão fiscalizador para colocar o pastor ali legitimado. Beleza? A não ser que a igreja, assim como vou falar do que aconteceu comigo. Pediram meu nada consta do SPC e do Serasa, pediram meu nada consta da Justiça, foram levantar minha vida. Minha esposa passou por uma banca de psicólogos para saber do meu relacionamento com ela. Ela contou quem era o Paulo. Houve uma pesquisa popular. Passei numa malha fina. Eu não estou falando desses vagabundos
desses malandros da fé que aparecem do nada e daqui a pouco estão lá, com escândalos sexuais, com escândalos de que usam droga, de escândalos e mais escândalos, como abuso de poder. Eu não estou falando desses. Esses aí, vamos aprender a peneirar. Porque um pastor não vai pegar o seu púlpito e falar para os seus membros: matem os homossexuais. Um pastor de verdade não fala isso, não. Ele entende que toda vida é um alvo da pregação. Toda vida merece ouvir a palavra de Cristo. Agora, quem vai convencer, quem vai converter é o Espírito Santo. Se ele é um eleito, como o senhor acredita na doutrina da eleição e da predestinação, o senhor entende o que eu estou falando. Então, o senhor é bobo. Vamos conversar direito. Porque se acusa... Gente, tem muita gente que tem título aí de pastor e não é pastor, é bandido, é traficante, é mercenário, é vagabundo. Vamos rasgar o verbo aqui? É um marginal. É um estuprador. Não é pastor. Não é pastor. Não é pastor. Chama de qualquer outra coisa, menos de pastor. Tem pastor que é dono de boate, rapaz. Tem pastor que é dono de casa de prostíbulo. Isso não merece nem ser chamado de pastor. Esse vagabundo mercenário. Aí você vem falar que a gente está fazendo uma exaltação de discurso de ódio. Onde? Onde, meu irmão? A sua opção sexual, o problema é seu. Agora, se a gente coloca a Bíblia como espelho, aí entra outra parada, pastor Ed. Ainda vou te considerar como pastor, não como um liberal da fé e como um desviado, como muitos chamam aí. Meu pastor, quantas vezes eu acompanhei a sua pastoral e era uma das melhores do Brasil? Agora, de um tempo para cá, você dizer que... Não, irmão, quantas vezes na igreja acontece serviço escravo? Ah, arruma a igreja aqui, lava o banheiro ali. E quem lava o banheiro, quem passa o pano, quem arruma não é remunerado. Quantas vezes? Ah, lava o carro do pastor, faz isso para mim. Quantas vezes a casa do pastor está lá com problema, chama o encanador, chama o eletricista, chama pintor, chama não sei o quê. Ah, não, tem que ser pela fé, tem que ser na bênção, tem que ser no amor. Amor é uma ova. Tu tem dinheiro, rapaz. Tu não ganha dinheiro, salário alto lá? Por que tu não paga, não contrata alguém sério para fazer? Paga! Essa história de que, não, irmão, não precisa... Você tem um tempo que ter voluntário. Agora, a moda do momento é ter voluntário na igreja. O voluntário vai quando quer, faz quando quer. Não é porque você impõe. Não é porque o serviço precisa ser feito. Ele faz quando quer, ele é voluntário. Não, hoje eu não estou afim de fazer. Agora, chama um diácono, chama um presbítero, chama um pastor de verdade. Todo dia é dia de trabalho. E quantas vezes ele tem que negar a sua família para abraçar os outros? Aí vem umas ideias idiotas que eu não consigo entender de onde esses caras tiram essas coisas. Mas a gente tem que, né? Só Jesus. Mas observando o que ele está dizendo aí, vamos lá. Mateus capítulo de número 24, falando de Bíblia, versículo 35. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. 35 do capítulo 24 de Mateus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ô pastor Ed, você sabe que não tem como a gente tirar uma vírgula, acrescentar uma palavra, tentar fazer uma atualização. A Bíblia é o que é pelo que é. A Bíblia é a mensagem de Deus. É um chamado ao arrependimento. É um chamado a uma nova vida. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E nós que passamos pela lavagem da regeneração, quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais. Ou seja, quem se prostituía não se prostitua mais. Aí você vem dizer que a gente não... Irmão, o viés de Paulo, o viés de Sodoma e Gomorra, o viés da prostituição de hoje vai sempre ser prostituição, uma exaltação à carne. Aí você vem dizer que não, porque eu quero atualizar. Bom, você vai ficar querendo, porque você não vai conseguir mudar a Bíblia. Não tem como você dobrar Deus ao que você quer. Assim como tantos outros pastores que pegam a Bíblia para testar o seu pecado. Assim como uma menina esses dias denunciou, me chamou
junto com a minha esposa, para denunciar um vagabundo que usou um texto bíblico dizendo que mesmo sendo casado ele poderia deitar-se com ela, porque ela estava servindo a um profeta, a um santo homem de Deus. Falei, irmã, isso é caso de delegacia. Pega essas conversas e coloca ele lá, ó, denunciado na delegacia. Isso é assédio, isso é abuso de autoridade. E aí vou dizer para você, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia das pessoas do nosso tempo. É muita loucura misturada com doideira. O que você pensa disso tudo aí? Vamos para mais um bom bate-papo? Porque daqui nós continuamos a proposta, falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir, doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix, que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim, pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar e às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.